Olá pessoal, namastê a todos. A notícia da semana, que todos os meus alunos têm insistido que eu comente, que eu falo para vocês, é sobre a ressonância Schumann, tá? O que é a ressonância Schumann? E estão todo mundo assustado porque o batimento da ressonância Schumann em sua frequência média, que é de 7,8, diz que abaixou para quase zero os medidores aí da questão. Então, eu vou tentar explicar para vocês rapidinho o que é a ressonância Schumann, tá? Todo mundo já, no colégio, já aprendeu sobre capacitores, tá? Quando você tem uma bateria aqui e ligada a um circuito, né, você tem um capacitor, esse capacitor, ele carrega com uma carga elétrica, negativa aqui e positiva aqui. E aqui nós temos um campo elétrico entre essas duas placas, ok? Esse campo elétrico acumula uma energia. E se a fonte for contínua, este campo é contínuo. Mas se essa fonte instalada aqui for alternada, esse capacitor ele vai ficar carregando, ele vai ficar oscilando numa frequência de carga, né? Que é basicamente em função da frequência da fonte que você colocou aqui. 50 Hz, 60 Hz, 10 Hz, depende, ok? Muito bem. Só que capacitores, você tem muitas formas de capacitor. Você tem um capacitor plano, você tem um capacitor cilíndrico, que é exatamente isso aqui, ó. Você tem um cilindro e você tem outro cilindro dentro do outro cilindro, tá? É o cilindro redondo, tá? Só para vocês entenderem, ok? Então aí você tem essa parte que seria um condutor conecta nela e outro externo, tá? Mais e menos, por exemplo. E agora você tem, é claro, o capacitor esférico. O que é o capacitor esférico, gente? Presta atenção aqui, ó. Eu tenho uma esfera e uma outra esfera dentro, ok? E quando você energiza essa com carga positiva e essa negativa, vai acontecer a mesma coisa disso aqui. Vai haver um batimento, um campo elétrico aqui sendo gerado entre essas duas placas cilíndricas, esféricas, tá? Manja numa esfera, que é igual à Terra. Então, no caso do planeta Terra, nós temos aqui esse cilindro externo, é a ionosfera. Ionosfera. E esse cilindro interno é a Terra. Ok? A Terra, geralmente, ela se carrega muito com cargas, né, negativas, vamos supor assim, vamos imaginar. E aqui, carga positiva. Então, isso vem do Sol, isso vem do espaço, radiação solar, que ioniza essa camada. É nessa camada dos polos, por exemplo, que vai dar a aurora boreal. E você percebe que a aurora boreal, ela sempre varia, de acordo com a tempestade solar, tem ou não tem, agita ou não agita. E isso muda a carga elétrica acumulada nas placas da Terra, como se fosse assim. Então, isso dá um batimento no campo elétrico gerado, que o campo elétrico é um campo esférico, tá? E esse batimento é medido em frequência, tá? Frequência elétrica mesmo, tá? E em média, desde quando os caras descobriram isso, Schumann lá atrás, na década de 50, 60, eles começaram a medir isso. Eles perceberam que isso é praticamente num gráfico, né? Eles colocavam isso num gráfico de tempo e variação dessa frequência, e o gráfico dava, né, em média, né, um valor, tinha as oscilações, né, e isso estava sempre em torno de 7,8. Teve uma época aqui que o pessoal falou que era 13, né, foi para 13. Não, isso nunca aconteceu. E hoje estão falando que essa frequência zerou, que ela está praticamente sem nenhuma frequência, ok? Então o que significa isso? A esfera, as cargas elétricas que vêm do espaço, elas oscilam, então provavelmente deu uma baixa nessa frequência, o campo elétrico diminuiu. Mas quais as consequências para a humanidade e para os seres vivos aqui? Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque nunca ninguém pesquisou essas variações para o ser humano e a longo prazo. Nós não temos uma noção do que isso possa causar
deixar o ser humano mais angustiado, mais triste, mais elétrico, mais calmo, mais tranquilo, que passou essa visão. Não sabemos, não tem nenhum estudo científico que vá dizer a influência desta vibração Schumann na natureza humana e na biosfera de nosso planeta. Então, esta é a coisa. Baixou, baixou, mas isso pode ser variações naturais que ocorrem ao longo de muito tempo. Ok? Então, vamos aguardar para ver mais pesquisas, mais testes sobre esta questão. Então, no momento é isso, tá? Não se assustem, não vamos pular do prédio, tá? Ok. Namastê, pessoal.